gente. Pronto. Boa noite a todos aqui do podcast. Agora é para valer, né, seu Ricardo? Bora nós, né? A gente está aqui hoje, nesse dia 2 de maio de 2023, nosso 15º episódio, não é isso? 16º episódio, tá? E dizer e agradecer os nossos ouvintes que sempre nos acompanham, que hoje a gente tem a honra de estar aqui com um convidado que é o seu Ricardo Sabadia. Eu acabei de falar ele aqui antes de nós começarmos a gravar que ele já tem um conhecimento tão grande no nosso território de São Gonçalo do Amarante do que muitos são gonçalenses, eu não tenho dúvida disso, mas pela vivência, pelo tempo, também pela oportunidade, pelas portas que foram abertas, que com certeza o caminho que ele seguiu, a trajetória, tinha mais portas disponíveis para poder também estar conhecendo cada ponto, e isso é muito importante. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Orbe Telecom, Transpec, Educandário, Pilates Ative, tá? E dizer que sem essas pessoas, seja elas físicas ou jurídicas, a gente não fomenta nada, a gente não faz com que nada aconteça. Então, a gente não está aqui por acaso, né? Isso aí que a gente estava falando aqui agora há pouco. A gente vem carregando uma mensagem, seja ela qual for, e o que eu acabei de falar agora há pouco, que eu espero que nesse convite, nesse momento, a gente consiga transmitir uma mensagem que possa estar ajudando alguém de alguma forma, seja na área profissional, pessoal. Agora há pouco nós tivemos uma série espiritual, então não deixa de estar ajudando de alguma forma. E aqui, nessa série, a gente está empreender para vencer, né? Então, a gente sempre toca no empreendedorismo, seja ele social, seja ele do privado, seja ele do público, mas contanto que esse empreendimento ele alcance o maior número de pessoas. E essa foi uma forma que eu encontrei com o podcast de alcançar mais pessoas, porque eu sozinho não iria chegar em tantos lugares como uma mensagem que vai ficar gravada, como a gente acabou de falar, que a gente possa deixar uma mensagem para que ela possa ser aprimorada por alguém, mas que nesse momento talvez ela seja fundamental para quem está nos ouvindo. Tá? E seu Ricardo Sabadia, seja bem-vindo, é uma honra para a gente tê-lo aqui. E olha, fique à vontade, a gente vai seguindo aqui o fluxo, aos poucos eu vou estar fazendo algumas perguntas no meio do processo aqui da nossa entrevista, que não é uma entrevista, é um diálogo que a gente possa estar transmitindo nossas experiências, aquilo que a gente vive aqui, eu vivo desde criança em São Gonçalo do Amarante, e o senhor já está há algum tempo aqui, pode falar desse período, quando começou, quando iniciou, esse histórico que ele é muito importante para quem está nos ouvindo. Obrigado. Maravilha, eu fico muito feliz, viu, Castro, porque estar aqui com vocês. O PECEM é uma comunidade que aprendi a gostar, né? Estou 5 anos e 3 meses aqui na região e esse período tem sido muito intenso, né? Muitas coisas tive a possibilidade de poder pôr minha mão e contribuir, né? Mas eu acho que tudo que a gente fez nesse tempo todo foi realmente buscar contribuir para o bem, né? E quem faz o bem só recebe o bem, né? Então, não tem por outro caminho, né? Eu sempre digo na minha vida, macaco só puxa macaco, elefante só puxa elefante, né? Eu nunca vi elefante puxando macaco, nem macaco elefante, né? Verdade. Pessoas boas só puxam pessoas boas. Quando você cria um podcast desse, junta pessoas boas para conversar, você só vai atrair pessoas boas e só vai tocar no coração das pessoas boas, né? Quem quer fazer o bem, atinge o bem, né? Quem quer fazer o mal, atinge o mal. Aqui fiquei mais distante do microfone, deixar mais coladinho aqui vai ficar melhor. Olha aí, muito bem. Então é isso que a gente pensa. Eu não sei se eu sou a pessoa que conhece mais a região, não, viu? Eu acho que tem muito filho da terra que conhece muito bem. Aqui tem pessoas espetaculares aqui que contribuem com a região. Você é uma delas, filho da terra. Mas eu vou te contar uma história de como foi que eu cheguei aqui no PECEM pela primeira vez. Eu estudava no Colégio Santo Inácio e fazia, eu acho que devia ter os meus 15 anos, 16 anos. E tinha hoje é padre jesuíta, depois deixou de ser jesuíta, ele é médico pediatra, esse cara, Fernando Pontes, e na época ele estudava para padre. E Fernando era um cara gostava muito de fazer as coisas assim, inventar coisa, e juntou um grupo de alunos nossos do colégio para fazer uma viagem a pé de Fortaleza para o Trairi, lá para a Lagoa do Mundaú. Lagoa do Mundaú, conheço. Pois é, pela praia. E aí nós saímos 50 meninos com ele, da Barra do Ceará, passando, naquele tempo não tinha nem a ponte, né? Passava de barco. E a gente passou para o outro lado e a primeira caminhada foi da ponte até o PECEM.
Aí aqui dormimos a primeira noite. Aí você sabe daqui quantos seguiram viagem? 5. 4 alunos e o padre. E nós fomos bater na Lagoa do Mundal. Foram 4 dias de viagem a pé pela praia, né? Nunca mais me esqueci. E eu dormi pela primeira vez no Pecém nesse dia. Dormi onde é aquele prédio da colônia de pescadores. Não um prédio novo. Aquele prédio novo não existia, né? Onde era ali o Ambrósio. Ambrósio, seu Pedro Braga deveria ser o presidente da eu não lembro, eu era muito menino, né? Mas devia ser ele. E ali nós dormimos. Arranjaram umas redes e nós dormimos ali naquele canto onde o Ambrósio tem a venda de peixe ali. Lembro demais disso aí, viu? Essa foi a minha primeira viagem para o Pecém. Depois vim algumas outras vezes assim a passeio, mas nunca imaginava ter vindo trabalhar no Pecém, no complexo, né? E de repente fui trazido para cá. As coisas, os caminhos da vida da gente. E lhe digo uma coisa, nesses 5 anos, Castro, eu ganhei muitos amigos. Muitos amigos. Amigos em todos os níveis sociais e dentro da cidade, dentro de associações, dentro de bares, de restaurantes, de hotéis, de comunidades. Amigos dentro das comunidades que me ligam para tomar café com macaxeira e eu vou. Tem gente que olha para mim e diz assim, você vai lá em casa tomar um café? Eu digo, se convidar, né? A gente vai. Eu adoro essas coisas. Então, esse que me traz a convivência do complexo, isso a que essência, me traz a convivência né? do Pecém, da essência. Isso é que eu acho que não deve perder. E foi por alguns projetos sociais que eu sempre briguei de ser feito e executado, como Além da Rua e de ações, de ações conjuntas das empresas, que eu acho que elas têm que se unir para esse ponto, né? E como a Academia Sinfônica Jovem do Complexo do Pecém, que eu acho que é um projeto espetacular, que levou 2 anos sendo trabalhado para poder acontecer e já rodou o primeiro ano e segue viagem, né? Eu não tenho dúvida, senhor Ricardo, que a parceria público-privada, ela sempre teve nas ações do senhor. Mesmo observando de longe, que não era tão longe, era próximo, né? Inclusive, nós só é o prédio, né? O projeto ele é a ECIP com Prefeitura Municipal, mas não deixa de a gente não estar vivenciando o projeto. E eu vejo que essa parceria... As próprias crianças do Candário participam também, né? Até as próprias crianças. E eu vejo isso como um crescimento para a nossa região, porque olha que nível cultural o nosso município se elevou diante de um projeto dessa magnitude. Olha o que é ver crianças de 5 a 12 anos de idade, 13 anos, tocando um instrumento de alta qualidade, um violino, um violoncelo, um piano. A que nível, né, nós estamos elevando essa mente, essa mentalidade desses jovens? Porque é essa mentalidade que eu tenho tentado aguçar em quem está na produtividade. Quem está nos 30 anos, nos 25, nos 45, 40, que a gente tem que renovar essa mentalidade. Pois é, que cabeça esses meninos que estão hoje estudando música nessa academia vão ter quando forem adultos, né? Porque estudar música é estudar história, é estudar matemática, né? Porque eles não estão aprendendo só a tocar um instrumento, eles estão aprendendo a música mesmo em si, eles sabem ler partituras, escrever partituras, sabe o que é uma nota musical. Eles vão ser músicos, eles não vão tocar um violão, não vão tocar uma flauta, eles vão ser músicos, aqueles meninos vão tocar mais de um instrumento, né? Eles vão se afinar com alguns, mas vão tocar mais de um, né? Então, com certeza, eu acho que daqui a 10 anos pode acontecer de ter aí a formação, que eu acho que é por isso que a gente criou esse projeto, da Academia Sinfônica Jovem. Ano passado, você viu aí, eles se apresentaram no final do ano em vários locais. A coragem desses meninos de 10 anos, 8 anos, 7 anos, se apresentando dentro das empresas, dentro do Porto, como agora nos 21 anos do Porto, 21 anos, né? Foi 21 anos do Porto, eles se apresentaram na frente do Porto. Eu vi o quanto eles estão também aprendendo a ouvir, a ser empático, ouvir o outro, como eles ouvem os professores. E isso é deixar a marca para a próxima geração. É mudar a vida das pessoas. É o que eu digo. Os projetos têm que mudar as vidas das pessoas. E quando eu mudo a vida das pessoas, eu mudo a vida das famílias delas. E eu transformo. E se hoje elas são assim, amanhã vão ser melhor. Isso. E quando eu tenho essa visão em mim, né? Público-privado, tem um X no meio, sabe quem é o X? São as pessoas.
Para mim, o X é potencializar essas vidas, esses negócios, essas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, mas que elas possam ter um processo ganha-ganha. E a comunidade fica com esse presente, né, dessa geração. E as empresas do complexo, eu acho que elas sabem disso. As grandes empresas que estão chegando, Castro, como Fortescue, como Porto 100, própria EDP, que já está aí há muito tempo, como a Eneva, muitas outras. O próprio Porto faz esse trabalho já, né? O que tem que ser isso acontecer de uma forma muito mais dinâmica, muito mais forte e mais consciente e transformadora. Aí você vai ter um PECEM diferente para o futuro. Um PECEM onde você possa ter crianças que possam crescer com caminhos, que possam escolher caminhos. Né? Se eu vou trabalhar numa indústria, não vou, eu vou me formar. Então é uma discussão. Esses meninos jovens que estão aí precisam passar por essa mudança e os adolescentes também precisam passar por essa mudança. Uma coisa que eu muito me preocupei nesses 5 anos, a questão dos jovens que estão nas escolas profissionalizantes, que são escolas do governo do Estado e que muitas vezes os prefeitos olham para ela como não sendo parte do município. E que são filhos do município, sim, todos esses meninos que estudam aí. E eles precisam de muita ajuda para poder eles chegarem no canto certo. Porque às vezes é aquela história de morrer na praia. Então o menino às vezes é muito bom, é inteligente, estuda, se capacita, faz um ensino médio numa boa escola, como essas profissionalizantes aqui, todas são muito boas. E as que não são também, tem muitas escolas boas, né? E quando chega no final, a escola dá o título do menino terminando o 3º ano do ensino médio e achou que cumpriu a sua parte. Aí eu acho que está o erro, onde o Estado tem que ir além. Ou então alguém tem que ir além. São as empresas juntas? É um projeto que deve ser feito com alguma entidade, outra? Uma rede cidadã da vida, como a gente fez o projeto do Paracuru na Escola Abigail Sampaio, que é sucesso completo, né? A gente pode conversar um dia sobre esse projeto. Ótimo. E isso tem que ser multiplicado. Né? E replicado, porque dando certo tem que ser. Tem que ser. Porque eu aqui no podcast eu sempre falo isso, que foi uma frase que veio na minha cabeça, eu coloquei, anotei isso há 5 anos atrás. O PECEM é um porto de prosperidade, São Gonçalo é um mar de oportunidades. Agora, nossa geração que está vindo, está preparada para essas oportunidades? Essa é a pergunta. Não está. E está, ao mesmo tempo. Eu vou lhe dizer. Ou está em processo, né? Porque olha só, quando eu digo assim, não está, porque quando eu vejo assim, os professores e coordenadores dessas escolas e diretores, eles conhecem o complexo como deviam conhecer? É uma pergunta. Ótimo. Às vezes eu não sei se conhece bem. Acho que não. Para que eles tenham entendimento da grandeza, para que eles possam transmitir essa grandeza na sala de aula. Exato. E se o pai e a mãe desses meninos não têm também? Quem vai transmitir a esses meninos o caminho que eles devem percorrer? Não é que eu quero dizer nem impor para esses meninos o caminho que eles devem percorrer, mas eu tenho que dar a eles a oportunidade de ter a visão ampliada para uma escolha correta. Quando eu tive uma fala com os meninos da Escola Abigail Sampaio pela internet na época da pandemia, e que eu conversei com eles, eu senti que eles não conheciam nada. E eu fiz, acho que umas 3 lives com eles. E quando chegou na 3ª, eu disse que só fazia se fosse com os pais e as mães convidados também. E eles convidaram os pais e as mães. E muitas perguntas vieram dos pais e das mães. E naquele dia, eu lembro bem, na Abigail Sampaio, vou dar o exemplo da Abigail Sampaio, porque foi uma coisa que foi real. Mas pode ser com qualquer escola. Mas é esse exemplo que a gente quer trazer para a mesa, é o real, é esse que está dando... Pois é. Então, quando foi para trazer a Abigail Sampaio, que eu conversei lá, e eu disse assim, os meninos perguntaram assim, você acha que a gente deve fazer seleção para o Enem para fazer uma universidade privada em Fortaleza, ou uma pública? Eu digo, olha, a escolha é de cada um, mas tem muitos caminhos. Aí eu apontei o caminho do IFCE PECEM, dentro do complexo. E falei do IFCE PECEM. Eles disseram que conheciam muito pouco. Outros disseram que nem conheciam, outros nem sabiam. E aí a gente levantou e disse para eles assim, vou dizer para vocês, não existe um aluno do Paracuru dentro da escola, dentro do IFCE PECEM. Para dizer que não tem, eu estou dizendo assim, exagerando, mas devia ter uns 3 ou 4 do Paracuru. Da Abigail Sampaio não tinha nenhum. E aí eu perguntei, por que vocês não se inscrevem lá, se é uma ponte para entrar no emprego dentro do complexo? Se vocês com 2 anos vão fazer um ensino médio, do nível técnico, e pode se empregar.
Se vocês têm 17 anos saindo da escola, com 19, 20 anos, vocês podem estar empregados dentro de uma empresa dentro do complexo, como nível técnico. E se eu vou dizer outro número? E se de 5.700 contratações que aconteceram dentro do complexo pelo CineDT PECEM, esse número é oficial, não sei os quebradinhos, mas foi 5.700 e alguma coisinha, não lembro o número exato, Grijalba pode me conferir, mais de 70% das contratações foram nível técnico. Por que esses meninos não são nível técnico para ser contratado com 2 anos depois que sai da escola de ensino médio? Né? E que nessa conversa lá com a Abigail Sampaio, eles disseram assim, a resposta deles para mim, sabe qual foi, Cássio? Não tem transporte. Olha aí. Aí eu olhei para ele e disse assim, não me contive do meu jeito de ser, e disse assim, se 10 alunos mais um passar na seleção, 10 alunos mais um passar na seleção, eu vou dar um jeito de arranjar o transporte. Não sei como, mas eu garanto que eu dou o transporte. Eu disse para eles, passaram sabe quantos? 33. E eu consegui o transporte com a Scarlett, que é secretária de Ação Social lá do Paracuru, junto com o prefeito Beim, e deu o transporte para os meninos, e dá até hoje. E hoje tem mais de 100 meninos, chegou hoje a 130 meninos do Paracuru, eu não sei quantos assim, separando da Abigail, mas a Abigail acho que deve ser uns 60, que na época não tinha nada, e esses meninos estão tudo estudando dentro do IFC PECEM. E você sabe o que é que os professores do IFC PECEM dizem para mim? Que eles são os melhores alunos. Olha o que o senhor acendeu na mentezinha deles, na visão, porque a visão estava só na dificuldade, no que a gente não tem, que era o transporte, que era mais um dificultador, até porque eles nem conheciam, porque aquilo que eu não tenho é pelo que eu não conheço, porque se eu conhecesse eu já teria, né? Eu sempre digo, na maneira mais jovem de ser, quem é que namora uma pessoa que não conhece? Tem que ir para a festa, rapaz. É isso aí. Para arranjar um emprego tem que ir para o curso. E tem que ir para dentro da universidade, dentro de um curso técnico, não é não? Exatamente. E além do curso técnico, ter a oportunidade de empresas com os braços abertos esperando. E qual é a empresa desse complexo que não quer um menino bom, de qualidade, de boa índole, de bom comportamento e de bom conhecimento e inteligente? Qualquer um quer. Você não quer na sua empresa? Com certeza. Qualquer um quer. Com valores, com determinação, e isso é ensinado no IFCE para que eles possam crescer como homens, como mulheres, como pessoas, como filhos do município do Vale do Curu, como é Paracuru, como é São Gonçalo, como é Paraipaba, e que isso possa fazer o diferencial do futuro deles. E eu não tenho dúvida de que vai fazer. Agora, como a educação ela não é um tiro de curto prazo, né? Ele é um tiro de longo prazo. Não. Exatamente. E aí, ao longo do caminho, como pegando o exemplo que o senhor veio com um padre seminarista para ir até Mundaú, mas saíram tantos, mas só chegaram tantos, a mesma coisa é o projeto na educação. É verdade. Então, quando eu vejo assim, que esses meninos têm pais e mães, que não têm o conhecimento do caminho que eles podem trilhar, quando eu vejo que tem professores, coordenadores e diretores que não conseguem dar o caminho que eles vão trilhar, então, para onde esses meninos vão? O destino, né, seu Ricardo? O destino. Se não tem um destino, se não tem uma luz lá no final, fica bem mais difícil. Talvez seja interessante, Cássio, você criar um grupo aqui no PECEM, eu me proponho até participar, de empresários, pessoas interessadas que queiram. Você, Ronaldo do Isla. Nosso próximo, um dos próximos convidados. Pois é, Ronaldo do Isla. E o outro, não vou citar nomes, tem muitos nomes bacanas que podem ser convidados para isso, mas criar um grupo de umas 10 pessoas, empresários e pessoas que têm conhecimento do complexo, para a gente ser, eu diria assim, um guru desses meninos dentro das escolas. Pessoas que possam, assim, jogar luz nesses meninos. Trazer exemplos materiais, pegar esses meninos que estão lá no 3º ano e marcar encontro com eles de conversa dentro da escola deles. Mentoria, fazer uma mentoria. Uma mentoria. Por aí. Eu não queria carimbar com mentoria, não, mas... Mas não deixa de ser. Uma mentoria. Porque falar das nossas experiências para eles que ainda estão deslumbrando na mente deles uma possibilidade de trabalho é entender que é possível. Que a gente chegou.
2 anos atrás eu fui procurado, porque eu me envolvi com a Escola Abigail Sampaio, né? Primeiro o diretor Marco Antônio, no dia que eu fui lá no Paracuru, me convidou para conhecer. Eu disse que não ia conhecer no dia que ele me chamou, porque eu queria ir uma tarde específica para conhecer. E fui lá um dia conhecer. E o Marco Antônio olhou para mim, ele não é mais diretor de lá, né? É o André, que é uma pessoa maravilhosa também. A escola tem muita sorte nos seus diretores. E o Marco Antônio olhou para mim e disse assim: eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai colocar luz nessa escola e nesses meninos. Aí eu olhei para ele e disse assim: pois eu tenho certeza que eu não sei o que eu vou fazer e nem o que você está vendo, e eu não estou nem enxergando, mas pode ser que aconteça o que você está vendo. Mas eu não tenho a mínima visão do que tu está tendo, Marco Antônio. Mas tu está dizendo, eu respeito. E aí rolou. E eu pensava: o que o Marco Antônio está vendo que eu não estou vendo, né? E eu ficava imaginando que eu não estou vendo isso aí que ele está vendo. Porque como é que eu vou ajudar esses meninos, né? E um dia chegou na minha mesa a Rede Cidadã com a Equipe UF. Que a Equipe UF é uma entidade internacional que tem um projeto com a Caterpillar Internacional para a formação desses meninos e a aproximação da vaga de emprego. E meninos e meninas do estudo médio, né? E aí eles chegaram para conversar comigo e mostraram um projeto patrocinado pela Caterpillar, que patrocinava duas escolas em Recife e 2 escolas em Fortaleza. E querendo que eu providenciasse uma aproximação desses meninos para as vagas de emprego dentro do complexo. Ela olhou para mim e disse assim: o que é que o senhor achou? A pessoa era a Adriana Boscov. Ela toca esse projeto a nível Brasil. Aí, eu estou tomando muita água porque semana passada foi tosse muita, né? Imagina. Ave Maria. Bota no ao vivo do podcast, no ao vivo. E aí, o que é que aconteceu? A Adriana chegou, conversou comigo e mostrou o projeto e ela disse assim: o que é que você achou do projeto? Eu disse: espetacular. O projeto ele preparava os professores, coordenadores na questão da formação de relacionamento dos meninos e também na questão da solução de problemas individuais e coletivos. É bem bacana, né? O intrínseco da formação pessoal dos meninos, não só na cultura do conhecimento, mas do relacionamento e comportamento. Das emoções. As né? emoções. É a história do soft skill. Exatamente. Porque é isso que tem que ser trabalhado, porque as empresas não estão mais contratando só pela técnica. Não existe mais eles não vão mais absorver só quem tem um nível técnico. Ele quer uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tenha valores, uma pessoa que tenha família. Que saiba construir soluções de problemas. Soluções de problemas. E aí o projeto, ela me mostrou, era esse. E ela perguntou: o que é que você achou? Eu achei sensacional, o projeto é maravilhoso. Você vai contribuir com a gente? Aí eu olhei para ela e disse: não. Ela assustou-se, olhou para mim meio assustada. Por quê? Se você gostou, o que é que eu tenho que contribuir com? Se eu estou no complexo, o que é que eu tenho que contribuir com 2 empresas, 2 escolas em Fortaleza e 2 escolas em Pernambuco? Essa foi a minha pergunta para ela. Ela olhou e disse assim: o que é que eu posso fazer para incluir, para o senhor ajudar? Aí eu disse assim: inclua 2 escolas, para mim, do complexo, no entorno do complexo. Aí ela disse: quais? Aí eu disse: São Gonçalo, a do São Gonçalo, a da Valdemar. E a não, seu Valmir. Walter. A escola é Walter Ramos de Araújo. Walter Ramos de Araújo. A Walter Ramos e a Abigail Sampaio. Foram as 2 que eu pedi. Aí ela passou 30 dias para me responder. Aí quando chegou a resposta, ela olhou para mim e disse assim: só consigo incluir uma. Aí a que eu tinha mais afinidade era a Abigail, porque já tinha uma provocação do Marcos, que era diretor. Aí eu olhei para ela e disse assim: insira a Abigail. A Abigail começou a participar do programa. E eu não tenho dúvida que o senhor também enxergou mais aderência. Sim. Tinha uma receptividade, a gente já tinha uma afinidade entre os professores comigo, o Petrônio lá, o Jesus, que são os 2 das áreas que tem mais aproximação com o complexo, que é do curso de fabricação mecânica e eletromecânica, né? Eletrotécnica, né? Então, eles 2 são coordenadores, os 2 são muito bacanas, e já tinham uma aproximação comigo também, e o diretor tinha também. Então, a gente acabou trabalhando a questão da Abigail. A Abigail entrou. Eu vou resumir essa história. Hoje eu sou mentor da escola. Que maravilha. E eu até travo em falar, sabe? Que me emociona.
No fim de cada ano que eles passaram desse projeto, no primeiro ano e no segundo ano, eles participam de uma competição entre as 5 escolas. As 2 de Pernambuco, 2 de Fortaleza e a Abigail. No primeiro ano eu não pude participar, porque eu tinha uma viagem marcada já para fazer, para visitar um filho que mora fora, não pude mudar a data, e aí fui embora. Quando eu cheguei, aí eles me chamaram para conversar, para me dizer que tinham ganhado todos os prêmios da competição. Que maravilha. Ano passado eu acompanhei a competição, e eles ganharam todos os prêmios de novo da competição. Todos os prêmios. Eles foram bicampeão das 5 escolas, ganharam das 2 de Fortaleza e ganharam das 2 de Recife, para você ver. E quando foi para a segunda vez, a líder da equipe lá, que participava na disputa, eu fui conversar com a equipe e eles disseram assim, eu digo, vocês estão muito tensos. Aí elas olharam assim, estamos. Eu digo, eu sei por que vocês estão. Porque vocês estão com a responsabilidade de ganhar de novo. Aí eu digo, tira o foco desse caminho. Foca no que vocês têm que fazer. Se tiver de acontecer ser o primeiro, vai ser muito bom. Se for o segundo, vai ser muito bom. Se for o terceiro, vai ser muito bom. Então relaxa, vai com a coragem e tá. E eles ganharam de novo. Então eles ganharam vários prêmios para a escola. Vários prêmios para a escola, sabe? Então são bacanas os meninos. Como é o nome do diretor lá? Hoje o André. Pronto. Nesse momento, o senhor teve o sentimento da luz que o André falou. Que o senhor seria luz. O do Marcos era o outro, o anterior. O anterior Marcos. Foi, verdade. A luz. Verdade. E aquilo que o senhor não enxergava era o que o Marcos tinha de fé. Porque fé é acreditar sem duvidar. Ele não sabia de nada, nada era material, não tinha nada materializado ainda, mas que, na verdade, isso, senhor Ricardo, esse é como é que eu posso falar, o bônus ou o presente, ou a reciprocidade, o que volta para nós. Esse sentimento bom e o dever cumprido, a cabeça no travesseiro, fiz minha parte. Pois é. Aí na colação de grau deles esse ano, eu fui lá e fui convidado para ser, como é que ele chama? Da turma, é o patrono da turma, das 2 turmas, da fabricação mecânica e da eletrotécnica. Eu fui patrono das 2 turmas, né? E então fui para a formatura deles. Foi emocionante, sabe? Estar com esses meninos da administração, fabricação mecânica, as 3 turmas formaram juntas, né? E com os professores, com os coordenadores, né? E eu telefonei para o prefeito Benho e digo assim, eu estou indo para a formatura. Aí você vai para a formatura? Eu digo, e você também. E ele foi também, a Scarlett foi também. Foi uma formatura muito bem prestigiada para os meninos, sabe? E nós estamos falando de levar um prefeito, uma secretária de Desenvolvimento Econômico e Ação Social do município para uma formatura de uma escola que é estadual. Que é estadual, mas os meninos são todos filhos do município. Isso. Então, por que isso não ocorre também no São Gonçalo? Por que isso não ocorre também na Caucaia, que está no nosso entorno também? Isso tem que ser multiplicado. Tem que ser. E aqui, senhor Ricardo, antes de começar o nosso podcast, eu sempre trago uma palavra, um princípio para a mesa. E o que eu tinha escolhido aqui, a pessoa, era o servir. Será que tem tudo a ver? Não é por acaso. E é como o senhor disse, fazer o bem sem ver a quem, servir sem esperar algo em troca, porque é isso que faz a diferença. Eu até, aqui tem servir igual a ação desinteressada. É isso mesmo. Mas isso causa muito problema também, viu? Mas Você faz servir, faz muita coisa, mas aí as pessoas botam o óleo. Tem gente que acha que você tem interesse, aí daqui a pouco estão dizendo que você quer ser vereador, ou que vai ser candidato a não sei o quê, a deputada vai ser mais quê. As pessoas estão tão ligadas nesse servir carimbado, isso, que às vezes quando você dá gratuito... Com segundas intenções, né? E é uma das coisas que eu faço isso porque vi meu pai fazer e minha mãe. E aí as pessoas não entendem que isso é uma réplica, eu replicar aquilo que eu vivi e aprendi. Que é o que você falou, replicar esse modelo da Escola Abigail Sampaio nas outras escolas. Para que esses meninos, a memória que ficou para esses meninos nessa celebração, isso também aconteça no âmbito, nos outros municípios, que não é difícil. O modelo já foi testado e aprovado. É só replicar, como o senhor mesmo falou. É verdade. Olha quem está aqui, ó. Grande abraço para o Jânio. Entra.
Tá joia. Obrigado. Show. Bota aqui em cima. Ele estava perdido em Fortaleza, eu trouxe ele para cá. Pronto. O regional. Pronto. Já vamos aproveitar aqui, colocar aqui e parabenizar aqui o regional, Dona Ana Soares Abreu, Magnólia Rocha, Eledita Nogueira Vieira, Antônia Dalvani Marques Arruda, em nome de todas as mulheres, né, que estão aqui. Mulheres homenageadas nesse mês de março, né, que foi o mês da mulher. Terceira página. Ricardo Sabadia aqui. Carta de agradecimento ao senhor Ricardo Sabadia. Eita, rapaz, isso aí quase me mata do coração. Isso aqui o Jânio idealizou e disse, Castro, será que é muito cabível e é muito louvável, porque ele não pode sair daqui sem ser registrado, não. Né? Rapaz, e ainda esses caras estão maltratando o meu coração. E agora tem encaminhado da Câmara aí um pedido para eu ser cidadão de São Gonçalo. Viu? Então olha aí o que veio aí de presente. Eu não tenho dúvida de que isso nada mais é do que honrar a quem tem honra. É outro princípio que eu carrego e sempre digo. A gente tem que honrar quem tem honra. Honrar quem deixou aqui uma marca que seria mais fácil de entender da nossa parte, que estamos aqui, que eu estou desde criança, de que isso já era para estar sendo estabelecido há muitos anos atrás. Porque, como nós falamos, a educação não se tem resultado com 1 ano, com 2, com 3. É no mínimo de 5 a 10. E a nossa população já era para estar educada para esse processo do complexo. Tem que ser constante, tem que ser constante. Não pode largar da rodia do pote, não. Tem que segurar e segurar mesmo. E eu vou dizer outra coisa. Eu vou falar para os diversos empresários do município e vou excluir as grandes. As grandes empresas que chegaram, as grandes empresas que estão chegando, não ponham a responsabilidade do município de vocês nas mãos das empresas grandes. Vocês também são responsáveis. Vocês também podem mudar a situação. Vocês também podem transformar. Juntos. Se juntam, formatam um programa, sabe, Castro? Ótimo. Pode juntar e formatar. Você está aí na liderança da Unipercem. Tantas pessoas bacanas que tem nela, né? Vanessa, Ronaldo, Jânio, Luciano, né? Então, são muitos, não vou nem citar os nomes aqui. Pessoas muito bacanas, mas... Seu Abílio. Olha, eu vou dizer uma coisa. Querem, eu topo. Pode juntar. A gente discute formação, caminhos para poder trabalhar esses processos, porque esses meninos, quanto mais a gente se aproximar deles. Eu vou dizer para você, depois vocês entrem no Instagram da Abigail Sampaio, por curiosidade, vão lá e olhem as notas dos meninos em redação, para vocês tomarem um susto. Tem nota de 920 pontos. Caramba. Pois é. Você tem meninos que passaram para vários engenharia dentro da UFC. Meninos e meninas. Tem uma menina que é oradora da turma de fabricação mecânica, que ela olha para mim e diz assim, eu travo, hein? Nessas horas eu vou falar, eu travo. Ela olha e diz assim, Sabadia, você mudou meu caminho, sabe? Caramba. Então, você escutar essa menina falar... Não tem preço. Tem valor. Tem valor. É algo que transcende o nosso entendimento humano. Um dia desse ela botou uma foto passando em cima da parede do açude, dentro do campus do PC, da UFC, né? Aí ela botou uma foto no Instagram dela e eu disse assim, já passei muito por esse caminho. Aí ela disse assim, e eu vou passar também muitas vezes, que eu vou seguir o seu caminho, né? Ela, rapaz, que maravilha. Que maravilha. É lindo, sabe? Meu Instagram não está aqui, mas eu ia ler o que ela colocou para mim, mas eu não estou conseguindo acessar. Mas são pessoas e jovens que me deixam assim encantado. Ótimo. Pela mudança e pela transformação que eles podem trazer para a região. São espetaculares. Nós temos jovens espetaculares dentro dessas escolas, não só na Abigail, eu tenho certeza que em todas essas profissionalizantes. Eu lembro quando eu fui em São Gonçalo falar com... Eu não vou na escola para falar na escola. Vou falar dentro das turmas. Eu sempre para as pessoas. Por turma. Eu falo por turma. Turma a turma. Se tem 6 turmas, eu falo nas 6 turmas. Se são 6 turmas, eu só consigo falar 2 turmas por período. Se eu só consigo falar 2 turmas numa tarde, porque
porque as conversas têm que ser longas. Eu tenho que dar oportunidade para eles conversarem e me perguntarem. Então, eu vou de tarde, vou na manhã seguinte e vou no outro dia de tarde. Então, esse tempo tem que ser dado para eles. E, às vezes, a gente esquece de dar esse tempo para eles. E esse papo é espetacular com esses meninos. E, às vezes, a gente muda a vida dele numa conversa dessa. Eu lembro do dia que eu fui conversar na Walter Ramos, lá em São Gonçalo. Walter Ramos, né? Walter Ramos de Araújo. Toda vez eu misturo o nome dessa escola. E os meninos eram na área de desenho técnico. E eu perguntei assim, o que é que vocês vão fazer depois que sair daqui? Terminar aqui. Aí eles disseram assim, engenharia. O outro disseram assim, arquitetura. Muito bacana. Legal, são cursos maravilhosos. Aí eu perguntei, vocês vão para uma escola pública ou escola privada? Ah, se a gente não conseguir escola pública, não vamos para a escola privada. Aí eu perguntei, quanto custa um curso desse? Eles não sabiam. Eu disse, como você não sabe? Todo mundo aqui tem celular na mão? Todo mundo tem internet? Tem. Confere aí para mim quanto é que custa. Quando eles abriram os preços, se assustaram. Custava 400, 500 mil um curso desse. Eu digo, vocês vão se endividar com 500 mil no início da vida de vocês, com 20 anos, 17 anos. Como é que vocês vão pagar essa conta? Pessoal, tem que ter pé no chão. Faça as coisas por etapa. Quer ser engenheiro? Seja engenheiro. Mas antes, crie um caminho. Se meu dinheiro, minhas condições não dá para ser engenheiro de uma lapada, porque mesmo sendo com a escola pública na UFC, 5 anos de estudo é muito tempo. É muito pedaço de vida. Sim. Né? É uma jornada. É uma jornada. Você vai aguentar esses 5 anos? Ou vai largar no meio do caminho? E o jogo é de longo prazo. Você não é melhor jogar no nível técnico em 2 anos e começar a ganhar dinheiro e depois fazer um curso de engenharia? Trabalhando? Degrau a degrau. Porque já esse FCE-PECEM aqui vai ter curso de engenharia à noite, de tarde, de manhã, né? Isso é o processo, vai acontecer. Então eles têm que ter a noção do caminho. Quem pode dar essa clareza desse caminho para eles? Você acha que é necessário que os professores tenham essa clareza para passar? Os pais tenham essa clareza também em discussões com a gente, que eu digo os empresários, né? E os empresários têm que ter a noção real de que é necessário passar para esses meninos esses caminhos. Essa discussão tem que ser franca, aberta e de apoio a eles, para eles constante. E constante. Como o senhor falou. Para que eles possam dizer assim, agora eu sei que eu tenho banana, maçã, abacaxi e uva. Eu vou escolher uva. Eu vou escolher banana. Mas se ele não tem, só tem macaúba para escolher, vai escolher o quê? Macaúba. E o senhor falou aqui de um processo muito importante, que são as perguntas. Que são as perguntas que fazem com que eles pensem, com que eles tomem as melhores decisões. E o que não está acontecendo dentro da escola talvez seja a falta de perguntas, mas por quê? Por falta de conhecimento, como o senhor mesmo falou. O quão importante trazer os professores, trazer a família para o processo. Importante. Porque a família é a base. Quando você disse que queria falar com os pais, a gente ali já entendi que foi sucesso por conta disso, por causa da aderência da casa. E outra que o menino, quando escuta uma conversa dessa com o pai presente, quando ele chega em casa, ele tem um assunto para falar com o pai. E o pai tem um assunto para falar com o filho. Né? Eu fiquei com dúvida nisso. Será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Vamos olhar na internet. Ele falou isso. Será que é isso mesmo? Né? E o pai entendeu a oportunidade que o filho está tendo que ele não teve. E que ele pode ajudar. Nesse processo. Isso tem que acontecer. Isso é urgente. Para mim, isso aí é urgente. Outra coisa que é urgente é essa questão do acompanhamento final. Para mim, a escola não pode encerrar o estudo médio na hora que entrega o diploma para o menino. Porque é contínuo, né? É o período mais crítico para mim. Porque nesses 6 meses, depois que ele recebe o diploma dele, se ele faz o Enem e entra no UFC, ótimo. O processo continuou. Se ele tiver decepção e não conseguir, qual é o outro caminho que ele precisa? Se ele se frustrar. Ele não pode estar frustrado, ele precisa de apoio nesse momento. Então ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um assistente social que converse com ele e que possa reestruturar o caminho dele. Senão ele vai se perder. Maravilha, maravilha. Olhe que aqui hoje, para os nossos jovens, não só do nosso município, como do Vale do Curu como todo, eu vou abranger um pouco mais, ou talvez até do estado, porque isso aqui vai estar no YouTube e vai estar para todo mundo. Mas vamos criar um programa
São Gonçalo? Me senti instigado e gostei demais. E já vamos começar a conversar com essas pessoas que você já citou. Você junta um grupo de pessoas aí e a gente faz uma discussão com elas e olha, e traz aí entidades que têm bagagem e podem desenhar isso, como a Rede Cidadã, vou dar o exemplo dela, que é o que trabalhou no Abigail, e conversa com esse povo e diz assim, olha, vamos discutir um desenho de um programa em que a gente pudesse colaborar? Quanto custa isso aí? Custa tantos reais. Não, está muito grande esse preço, é menos. Vamos começar menor, vamos começar maior. Não, é pouco demais o que você está botando, eu quero mais. Então, esse ajuste é contanto que comece. Isso, pontapé inicial, tem que ter. Escolha uma escola ou um curso dentro de uma escola e comece. Eu vou citar aqui pelo menos um parágrafo da homenagem, tá? Vixe. Do jornal, do regional. Para finalizar, registramos aqui nossos mais profundos agradecimentos ao empenho e dedicação desse ilustre cidadão aos mais diversos temas e desafios que foram se apresentando ao longo de sua caminhada conosco. E, apesar de não termos conhecimento sobre os motivos que o levam a sua saída aqui da entidade, se possível, queremos solicitar a continuidade da atuação no território, mesmo que em uma função, visto que Sabadia ainda tem muito a contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Eu vi, senhor Ricardo, o senhor fazer uma das coisas mais importantes que eu vejo, que é a intermediação entre pessoas, entre entidades. As associações, eu acho que é o maior número de pessoas jurídicas que tem dentro do município. E você conseguir equacionar, unir, conversar, dialogar, sentar na mesma mesa, onde cabeças pensam de formas diferentes, em alguns momentos, claro que cada um tentando puxar para o seu interesse, mas que, na verdade, era trazer para essa mesa um interesse comum, um interesse coletivo, desde que o privado, as empresas do complexo, pudesse ajudar as entidades sociais para que eles tivessem crescimento no nosso município, no nosso território, pelo tamanho do desenvolvimento que é e que está por vir. Verdade. Acho que tudo se constrói com confiança. Um dos maiores exemplos de trabalho que eu fiz aqui dentro do complexo foi na época da pandemia, quando a coisa engrossou o caldo mesmo, que as pessoas não tinham, às vezes, o que comer, começou-se a trabalhar a questão de fazer a cesta, vamos fazer, aí criamos o programa da cesta, eu disse assim, tem que criar o programa da cesta, tem que dizer que nome é, aí foi uma Cesta Amiga, né? Acho que era Cesta Amiga o nome do programa, eu nem me lembro mais direito. E aí a gente ficou a SCP recebendo alguma cesta de alguns associados, né? E mais alguns não tinham como se mobilizar para comprar sua cesta por conta da pandemia, as empresas paradas, outras queriam mandar o dinheiro, e aí a gente não sabia como proceder. E aí eu liguei para o Janivaldo um dia e disse assim, cara, eu preciso comprar cestas para distribuir e eu não vou comprar no atacadão da vida. E nem num supermercado grande em Fortaleza. Aí ele olhou e disse, o que é que você quer fazer? Eu quero picotar minhas compras nos supermercados e mercearias da Taíba para o Pecém. Aí ele disse assim, ele riu e disse assim, tá louco? Na época dessa de pandemia, querendo fazer um negócio desse, eu digo assim, rapaz, pode ser difícil, mas pode dar certo. Manda uma relação aí, vai mandando uma relação. Aí começou a mandar uma relação, e de várias, né? Começou com o Compre Bem, que é maior aqui do lado, que a gente sabe que é mais fácil, né? Comprimax, né? Depois o da parada ali, o Bom Motivo, Vasconcelos, Aloísio, da Praça, lá na Taíba, esqueci agora. Aretides. Gente muito boa. Muito bacana. Aretides Martins. E um grupo grande, que eu não vou aqui lembrar de todos. Me perdoe que eu não estou citando os nomes. Mas era um grupo grande. E a gente começou a se relacionar com o WhatsApp. Muitos deles nem usavam o WhatsApp. E ficavam uma pessoa ou outra que ele botava de confiança dele, um filho ou um parente, sei lá o que, para fazer o processo do WhatsApp. E eu comecei a criar documentos de validando e fui dizendo assim, olha, quando eu mandar isso aqui, vale, viu? Quando isso aqui... Então, se pegar um cara desse aqui de supermercado e dizer assim, o Aloysio da Praça, eu gosto muito dele. Eu gosto de todos, né? Mas ele diz assim, Aloysio, quando eu te mandar aqui esse documento aqui assinado, carimbado assim, então vai valer aqui para você entregar tanta cesta na comunidade tal, né? Dia tal, horário tal,
eu vou mandar os adesivos, você farra o saco, bota aí o adesivo, assim, quer dizer, criar o esquema todinho e eles contribuírem em deixando na comunidade, né? E eu tinha uma pessoa minha que ia lá receber e conferir a cesta e entregar para a líder da comunidade e depois distribuir devagarzinho, porque não podia acumular as pessoas todas de uma vez. E esses caras foram se apegando a esse programa e começou as coisas bonitas a surgirem. Aí chegavam e diziam assim, eu posso colocar mais alguma coisa nessa cesta? Eu queria contribuir também. Reciprocidade. Eu posso colocar mais um saco de macarrão? Tem umas coisas aqui que estão próximo a vencer, não queria que estragasse, queria aproveitar, doar também. E as coisas quando aconteciam assim, né? Então, isso foi o que foi bonito de tudo, né? E a gente chegou a distribuir 20 mil cestas, né? Que maravilha. Processo de compra dessa forma, envolvendo todo mundo. Quer dizer, podia ter sido feito de outra forma, né? Gerou economia local, gerou renda, gerou reciprocidade, gerou generosidade, porque talvez eu não sabia que nessa comunidade vizinha onde eu moro tem gente passando necessidade. Exato, exatamente. E eles participaram, eles diziam assim, não, eu quero que vocês participem mesmo, é importante que a imagem do seu mercadinho apareça lá também, pode botar o seu adesivo aí do seu mercadinho, pode botar, é importante que a pessoa esteja sabendo de onde está recebendo aquela mercadoria também. Ela está sendo dada por alguém, mas está sendo entregue por você. Você faz parte disso também. Desse processo. Você é parte da comunidade, né? Então isso foi muito bacana, né? Isso me tocou demais, um dos programas que mais me tocou. Outro programa que me tocou muito também, que foi criado por conta de uma confusão com falta de emprego, a questão que a gente fez do projeto Aproximar também, né? E hoje a gente saber que a gente acompanha esses números todos dentro de um projeto, tem um conselho lá na ICIP. Acho que é uma entidade que ajudou e tem ajudado e vai ajudar muito ainda na região. Mas todos nós temos que nos dar as mãos para poder colaborar com isso. Não só os que estão na ICIP, mas os que também não estão. Os que estão na Unipecem, os que estão das comunidades, das associações todas que trabalham, que tem aí associações maravilhosas trabalhando pelo PECEM, né? Como a PECEM Eu Te Amo, a outra da sua tia, como é a ASFAP. A ASFAP também, que é uma associação maravilhosa. Então tem boas associações, com boas vontades, né? E que precisam de alguma ajuda, como a PECEM Eu Te Amo está construindo uma sede nova, e um dia desse ela foi atrás de mim, porque estava enganchada para terminar por causa de uma areia, por causa de 30 sacos de cimento. Pô, isso não pode acontecer. Sabe, deixar de construir a sede de uma associação por causa de 30 sacos de cimento, né? Entender o nosso processo, a nossa importância dentro de cada etapa desse processo. Pois é. E nos comprometermos, né? Aí eu vejo assim, aí eu dou um telefonema, falo com uma pessoa, aí a pessoa mandou a areia, mandou a arisco, mandou o cimento, mandou não sei o que, não sei mais o que estava faltando lá e estava enganchado, e resolveu. Aí eu disse assim, ela falou, eu agradecendo, eu disse assim, eu quero ir para a inauguração, viu? Para poder ver que tá tudo bonito, né? Mas às vezes por conta de nada, né? E tem muitas pessoas do outro lado querendo ajudar, mas às vezes tem medo de ajudar. Para quem eu dou? Para quem eu ajudo? Será que vai fazer o que eu tô? Isso aqui realmente vai chegar lá na ponta? Né? Tem uma intenção boa ou não tem uma intenção boa, né? A intermediação transparente, que é isso que o senhor fez com maestria, senhor Ricardo, é o que talvez também seja, é um dos pontos, né? Não é só esse, mas é um dos, que é uma das coisas que nós temos que fomentar e trabalhar e pôr em prática, né? E ser constante nisso, para que tenha credibilidade o ajudado, o próximo. Sem interesse, sem aquela imaginação das pessoas, porque vai ser um candidato, que vai ser não sei o quê. Pessoal, esquece o que possa ser. Porque o que pode ser está na mão de Deus. No futuro, nós não temos controle. É verdade. O que está é o nosso controle, é a nossa ajuda do hoje. O hoje, o que é com o recurso que eu tenho, com a minha possibilidade, com o meu conhecimento, que aqui nós estamos passando conhecimento de alguma forma, a gente pode estar ajudando no crescimento. Né? É verdade. Quando o Evandro, por exemplo, do Sintramonte, chega para mim e diz assim, do Projeto Aproximar, chegar e dizer assim, eu tenho muitos associados aqui do Sintramonte que sabem fazer o serviço, mas não tem um certificado, Sabadia. Como é que eles se empregam nas empresas se não tem um certificado do que tem um conhecimento? Mas tem um conhecimento pela prática. Aí nós criamos um projeto, criamos um curso de formação desses adultos, né? Que não são mais meninos, adultos, pai de famílias, em que eles tiveram um curso pelo IFCE gratuito de mecânico montador. E eles agora, os que formaram,
a primeira turma que formou, que entregou os certificados, foram contratados todos. Então, todos os cursos que são feitos dentro do complexo, com foco nas demandas das empresas, as contratações são imediatas. Né? Se você pega um curso desse, por exemplo, da EDP, de operador de termoelétrica, quando se forma e quando são contratados. Aí um jovem vai dizer assim, o que é que eu preciso para fazer esse curso? Tem um nível técnico. Eu tive conversando com um amigo meu aqui de infância do PECEM, dizendo que agora na transição CSP a ArcelorMittal, uma das mensagens foi, tenha o curso técnico. Pois é. Para que você permaneça no seu trabalho. 75% das contratações do complexo no ano passado foram de nível técnico. De 5.726, se não me engano, o número aí, 5.726. Agora me veio o número bem certinho. Na hora. Pois é. Seu Ricardo, estamos chegando... Mas você vê um complexo desse que só ano passado contratou 5.796 pessoas. 5 mil é um número, viu? E estamos chegando... E também a questão do trabalho, eu vou engrandecer aqui o Grijalba do CineDT, hein? Um rapaz que é da região também. Maravilha. E que é fabuloso o trabalho dele. Grijalba, olha, parabéns. O Grijalba é casado com uma filha de um grande amigo meu, que é o Wagner. Admiro muito o Grijalba. Olha, antes do Grijalba chegar, número de currículos encaminhados para vaga de emprego, eu não vou nem dizer o número, era triste. E ano passado foram mandados 20 mil currículos para as vagas de emprego dentro do complexo. Quer dizer, uma média de 6 a 7, 6, alguma coisa currículos por vaga, que é sensacional. Que maravilha. Vou dizer para vocês, vou dizer para os índices porque eu digo os números são bons, são números oficiais que a gente está falando, hein, pessoal? Não é número que eu estou chutando, não. É a maior média de emprego, de currículo por emprego do estado de Ceará, que é encaminhado pelo CineDT. Olha, você sabe para quem que o CineDT do PECEM perde em contratação no Ceará? Para Fortaleza. Fortaleza. Então podemos dizer que é o segundo maior empregador do estado. De CineDT, sim. De CineDT, sim. E olhe a grandiosidade quando eu falo PECEM é um porto de prosperidade, São Gonçalo um mar de oportunidade, porque isso é gerado aqui. E isso eu trouxe dentro de mim uma mensagem, por exemplo, agora recentemente temos uma obra para sair onde Andrade Gutierrez vai executar. Eu fui funcionário deve contratar umas 3 mil pessoas daqui no fim do ano. Eu fui funcionário da Andrade Gutierrez, auxiliar de almoxarifado, obra do Porto do PECEM, em 1996, 97. Para mim, foi a maior escola da minha vida. O que é que eu fiz? Eu sentei próximo de mineiros, goianos, paulistas, cariocas e decidi aprender. Ao invés de... O que eu sempre falo a mensagem para o meu povo aqui de São Gonçalo. Ao invés de reclamar. De reclamar. E dizer, eu estou perdendo a vaga para um de fora. Não, vá para perto dele, acolha ele, sirva e aprenda. E modele. É isso mesmo. É isso mesmo. A grandiosidade do complexo é enorme e ele é muito pequeno do que vai ser. Hoje a gente tem 80 mil pessoas, trabalhadores entre emprego diretos e indiretos aqui dentro do complexo. 80 mil, em torno de 100 empresas médias a grandes. E pode ter certeza que daqui mais 10 anos para frente nós vamos ter aí uma população em torno de 240 mil pessoas. E se a gente fosse falar de... Empregados. E se a gente fosse falar hoje de um impacto do PIB do Estado dentro desse complexo, seria hoje de quanto o percentual? Hoje 15%. Com meta para chegar até quando? Vai para buscando os 30 aí, já. Maravilha. O segundo PIB per capita do estado do Ceará é de São Gonçalo. Amém. E é isso, pessoal, que eu quero trazer para o nosso telespectador, a dimensão, a importância do quanto é se qualificar, correr. E os salários também, as médias de salário, todas são, se eu comparo média de salário de um soldador do estado do Ceará ou da região metropolitana com o complexo, os salários aqui são maiores do que da região metropolitana e do que do estado do Ceará. Qualquer emprego que eu pego aqui dentro é superior em valores. Aqui não tem um emprego... eu digo assim, próximo ao salário mínimo. Tem sempre superior ao salário mínimo. Eu tenho clientes de Santa Catarina que vêm para cá fazer alguns reparos, seja CSP ou EDP, e eles dizem, cara, vocês aqui estão com uma média salarial melhor do que a nossa lá do Sul. É isso mesmo. O que é isso? É real. E a gente tem que se apropriar disso. A nossa população... Não é ruim o salário aqui. Não é. Não é ruim. E tem emprego, né? E tem emprego, que tem portas abertas. Tem. Estamos chegando ao final.
E Ave Maria, que teria assunto para Ixi, a noite toda, viu? te marca outro dia para vir para conversar Vem contigo. sim, com certeza. E olhe, Não, mas a gente vem discutir o projeto. Ótimo. Projeto. E a gente vai trazer todo mundo para sentar nessa mesa. Bora, eu com venho. certeza. E é sempre no final a gente, primeiramente, agradecer, honrar a sua presença aqui e dizer que para nós, para mim, né? Para nós que eu digo, porque não sou só eu, para nós eu falo o município, o Vale do Curu, o Estado, o Brasil. Para nós, eu tenho certeza que vai ser uma honra ouvir esse episódio em outros momentos, para quem vai ouvir, para mim que vou assistir, que gosto também de dar uma olhada e ver e acompanhar e entender a magnitude de informações e comunicações que foram dadas aqui hoje, tá? Muito obrigado, eu vou fazer só mais 2 perguntinhas para a gente encerrar, tá? Que a gente sempre faz aqui no podcast, que como a gente tem um cunho do empreendedorismo, a gente pede sempre um convidado para dar qual mensagem você poderia deixar para os nossos ouvintes, para os nossos empreendedores, diante desse cenário que nós temos aí? Eu acho que tem que conversar em coletivo para poder ter uma visão apurada do que vem pela frente. Eu acho que não se apega às vezes, uma notícia que às vezes é falsa, às vezes sai meia falsa ou distorcida, né? Acho que a Unipecem, por exemplo, é um grupo bacana. Acho que você tem que trazer pessoas para conversar com vocês e trazer pessoas de fora para vocês ouvirem e escutar outras opiniões do que é o caminho do futuro, né? O caminho do futuro vocês têm que ter cada vez mais claro isso para vocês, para os empreendedores, porque senão se perde. Eu lembro muito uma colocação da Marina que me dizia assim, os restaurantes daqui, quando foi na construção da CSP, acharam que aquilo que aconteceu na construção da CSP era o que ia acontecer sempre aqui no Pecém. Era constante, é aquela sazonalidade, né? Uhum. Que vai lá em cima. E aí navegaram na sazonalidade e muitos se perderam na sazonalidade. Quando caiu para a questão da operacional, que o número de funcionários mudava e que os restaurantes das fábricas começaram a funcionar. E aí os restaurantes aqui do Pecém, alguns se perderam no caminho aí desse processo. Então é a mesma reflexão que eu deixo para todo. O que tamanho que vem pela frente para o Pecém? Quais são as oportunidades? Não adianta estar achando. Tem que sentar e conversar, trazer pessoas que possam trazer informações importantes e fazer as reflexões do caminho que tem que tomar. Isso é uma coisa que tem que estar corrigindo todo dia, né? Está em constante, porque aqui a velocidade da coisa muda muito rápido. Constante evolução e agora com a tecnologia está indo mais rápido. Agora, né? Coisa para empreender aqui tem muito. Ótimo. É por isso que eu vou comprar um terreno aqui no PC e vou ir para cá morar. Amém. Agora eu vou fazer com o senhor, que nem um amigo meu fez comigo. Eu fui lá e eu queria um pedaço da gente para fazer uma casa de cacho. Seu Ricardo, escolha qual é o pedaço que o senhor quer aqui. Eu vou ficar pertinho de ti, porque Carlos. as pessoas boas, a gente tem que estar perto de nós. É verdade. Mas eu vou dar um jeito, está no plano. Antes de fazer a última pergunta, agradecer o João Vitor. Obrigado, João Vitor, mais uma vez. Cristiano, Raíssa, minha filha, sem vocês aqui a gente não faz nada, certo? E eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar satisfeitíssimos desse episódio. O que São Gonçalo não tem, mas que já deveria ter, na sua visão? Muitas coisas, e agora pegou. Olha, cite aí 1 ou 2 ou 3 no máximo, que já dá para ajudar bastante para o futuro que se vem. Eu acho que o São Gonçalo precisa de um planejamento mais a longo prazo. Eu sinto falta no município, falando no município como um todo, né? Isso. Eu acho que talvez o Marcelo precise trabalhar de uma forma mais visão de futuro. Quem sou eu para dar conselho para o prefeito, hein? Não, mas a minha visão, acho que o município, eu não quero fazer crítica a ninguém, nem o Marcelo, nem a nenhum gestor público, nem um secretário. E essa não é a intenção, é que a gente consiga encontrar uma visão. Mas eu acho que um planejamento estratégico mais apurado, mais discutido com as comunidades e com as classes sociais dentro do município, talvez se fizesse um trabalho mais focado nesse caminho, a gente teríamos uma clareza maior do que a população deseja e quer do futuro, e o que deve ser construído com esses recursos que tem dentro do município, e como também sinalizar para os empreendedores e os empresários onde vão se encaixar nesse processo. Né? Eu acho que planejar é importante, gastar tempo para planejar sempre é importante. Uma vez eu fui secretário de Agricultura do município, do General Sampaio, isso faz muito tempo, hein? Foi em 1996, eu acho, por aí, Castro. Perto da Juçoca. Eu tenho fazenda lá, na beira do Rio Curu. E naquele tempo,
eu fui secretário. Naquele tempo, o secretário de Agricultura não era nada, né? Só que o secretário de município era Saúde e Educação. E aí eu fui secretário de Agricultura. E Finanças, eram os mais importantes. Eu fui secretário de Agricultura porque o prefeito, eu apoiei na mudança da candidatura dele, porque fui envolvido por eles, eu nem gostava de política, nunca tinha me envolvido, e acabei sendo secretário para poder ajudar. E aí eu fiz um planejamento para o município de 20 anos. O município tinha 4 mil habitantes naquele tempo, olha como era pequenininho. Hoje deve ter uns 8, dobrou. Mas esse final de semana eu fui para a fazenda e passei em cima de umas passagens molhadas e eu olhei e disse assim, se essas passagens molhadas não tivessem feito, talvez eu não estivesse nem andando aqui nesse caminho. Nem acesso. Né? E vi uns postes feitos com energia e digo assim, aí minha esposa olhou e disse assim, isso aqui ainda é daqueles projetos que tu planejou naquele tempo, em 1996? Eu digo, isso tudo foi planejado naquele tempo. Então, naquele tempo foi feito um planejamento de desenvolvimento no município para 20 anos, 25 anos, se não me engano, para frente. E o que aconteceu? Foi feito um projeto discutido com todas as comunidades. Foi uma discussão com comunidade por comunidade. Depois fazia um planejamento de cada comunidade queria, depois juntava o todo e priorizava o todo, junto. Quais eram os projetos mais prioritários para todo mundo. E aí, então, aquilo era votado e aquilo ficava na ordem de fazer. A sorte que o General Sampaio teve, que os prefeitos que vieram aproveitaram como eu deixei os projetos todos não só planejados, mas o executivo do projeto pronto, foram executados. Só agir, foram executados. Energia, água, estrada e açudes complementares. E aí o município hoje está outra coisa. Então, acho que planejar vale a pena. Isso. É uma visão de futuro organizada. Eu acho que você tem que conversar com a comunidade, saber assim, juntar as pessoas do PECEM e dizer assim, o que é que vocês querem para o PECEM? Né? É uma quadra? É um shopping? Às vezes são investimentos que não são feitos pela prefeitura, mas pode ser feito pelo privado. Né? Sim. Mas isso na hora sai. Olha, um cinema aqui, a gente queria um cinema. Aí o empresário vem e faz um cinema. A prefeitura não vai fazer cinema. Ah, mas é uma praça. Ah, a praça é a obrigação da prefeitura. Então, tem coisas que são da prefeitura e tem coisas que são do privado. Mas essas coisas têm que passar na discussão com a população. Eu acho que essa projeção do futuro é importante. Senhor Ricardo, muito obrigado. Eu já tinha agradecido, mas não vou deixar de agradecer, principalmente por um detalhe que eu sempre vi em todas as suas falas, a preocupação com as pessoas. Porque isso não pode ser perdido de vista. Não. Em nenhum momento. Não. Das mais simples às mais influentes. Em todas as categorias. Muito obrigado mesmo pela participação. Que Deus abençoe a vida do senhor, da sua filha sempre, e saiba que aqui é sua casa também. Pois é, tem gente que diz assim, se eu chamar o senhor para tomar um café lá em casa com uma caixeira, você vai? Eu digo, vou, se chamar eu vou, né? Com certeza. É bom, né, também. Mas eu queria deixar um abraço para você e agradecer, parabenizar por esse estúdio, que está maravilhoso aqui. Parabéns pelo seu trabalho, acho que é importantíssimo o seu trabalho, Castro. E deixar aqui, em nome da sua mãe, um abraço para todas as mulheres do PECEM e do São Gonçalo, que é uma mulher guerreira. Gratidão. Né? E que apaixonada pela educação, pela transformação das pessoas, né? E que me emociona sempre que eu vejo, me emociono dela. Viu? Amém. Beijo grande para ela. Gratidão. Opa, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Um beijo para você. Tinha uma pergunta, mas o senhor Ricardo não respondeu. O que era? Era o maior desafio que o senhor viu quando chegou e o desafio que o senhor hoje entra hoje pelo complexo. Tá. Não sei se Ricardo respondeu. Eu acho que sim. Eu acho que o grande desafio é esse aí de planejamento para o futuro, mas com a participação popular. Não é o desenhar para o futuro por duas mãos, né? O senhor citou a dona Iraci e ela tinha comentado aqui Ah, sim. Pois é. Obrigado, Cristiano. Show. Abraço, dona Iraci. Um beijo grande. Beijo, um abraço para todos. Fechou. Agora vamos bater uma foto. Bora nós. Foi bom, né? Falamos quanto tempo, velho?